Olá pessoal, nessa nossa aula do curso de Tkinter nós vamos aprender como criar relatórios em PDF e gerar eles no nosso navegador, automaticamente do nosso sistema direto para o navegador. Então isso é uma coisa bem legal, bem interessante e que eu não vi muito assim em vídeo aula ou maiores explicações a respeito, então é algo que eu acho que vai interessar bastante. Então hoje nosso sistema, vamos abrir ele. A gente criou um menuzinho ali na aula anterior, com a função ali de sair e um atalho ali para o limpa cliente ali, que ele vai fazer a mesma função do botão limpar. Então hoje a gente vai fazer o que? Eu vou fazer a fichinha do cliente em PDF. Então, quando eu selecionar o cliente aqui, eu vou criar uma opção aqui no nosso menu aqui para poder imprimir essa ficha do cliente. Vamos lá então. Então, quais são as coisas que a gente precisa inicialmente? A gente precisa inicialmente que vocês instalem o módulo ReportLab no Python de vocês. Eu já tenho ele instalado aqui, então eu só vou chamá-lo. Então, from ReportLab, eu vou pegar a função PDF Generator, que é PDF Gen. Vou importar o canvas dele e vou continuar chamando o ReportLab aqui para outras funções dessa biblioteca que serão necessárias para a gente criar. Então esse import ladder e A4 são para nossas folhas, né, a saída do PDF. Pegar aqui que eu já tenho copiado aqui, já vou jogar aqui, ó. Então a gente vai precisar do nosso módulo ReportLab e todas essas partes da sua biblioteca aqui que a gente vai precisar chamar para o nosso arquivo Python. Além do ReportLab, a gente vai precisar do módulo Web Browser, que é para chamar o nosso navegador. Ele vai chamar o navegador padrão que vocês tiverem aí. Então, se tiver o Mozilla de padrão, né, ou Google Chrome, ele vai chamar que estiver padronizado para vocês. Feitas as nossas importações das bibliotecas que a gente necessita para o nosso arquivo, nós vamos eu vou criar uma classe relatórios para ficar mais organizado. Eu poderia botar as funções dos relatórios dentro da classe funcs, mas eu acho que vai ficar bagunçado, então vamos criar uma classe relatórios aqui. Mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais conveniente para o sistema de vocês. Então vou criar uma primeira função chamada print cliente. Que essa função vai servir para chamar o nosso navegador, abrir ele, uma aba, e aparecer o nosso relatório em PDF no momento que for clicado no botão. Então, vou pedir para ele criar um arquivo chamado cliente.pdf. Ele vai criar na pasta em que o sistema estiver. Vocês podem colocar um caminho aqui também, né? Então isso vai variar do Linux para o Windows também. E vamos criar nossa funçãozinha aqui para gerar esse relatório. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável do nosso arquivo PDF dentro dessa função. Botar o igual aqui.
nome do arquivo, mesmo caminho do arquivo que eu coloquei na função anterior. E vou criar a variável para cada entry que eu quero puxar a informação para alimentar o meu relatório. Então vou pegar lá, vou criar uma variável para o código e vou chamar a nossa variável lá do código. Se eu não me engano é código entry.get. Copiar aqui para acelerar o nosso processo. Só vou trocar o nome das nossas variáveis e entries. Coloquei uma variável a mais. Deixa eu tirar aqui. Feito isso, eu tenho as informações que eu preciso para começar o meu relatório. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar nosso self-c aqui, que é o cliente, e vou setar a fonte para esse PDF. Primeira fonte que eu vou utilizar aqui. Então eu costumo usar esta aqui, que é o Helvetica normal ou bold, né, que seria o negrito. Vou botar aqui tamanho 24. O Report Lab ele tem várias fontes, então é só dar uma pesquisada na documentação dele que vocês vão encontrar vários tipos de fontes para o Report Lab, que não são as mesmas fontes do Tkinter, então tem que tomar esse cuidado. Se vocês botar lá uma fonte do Tkinter é capaz de não funcionar. Então essa fonte 24 que eu selecionei aqui é para dar o título do nosso relatório lá em cima. Então vou chamar de volta ao nosso PDF, que seria o self.c aqui que eu dei o nome. E vou chamar o comando drawString, que é para desenhar uma string na tela. Então o Report Lab ele tem o posicionamento igual tem o widget no Tkinter, ele tem os posicionamentos dele dentro do nosso PDF. Então o primeiro posicionamento dele seria a largura, seria da esquerda para a direita. Então sempre que eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 100, ele está lendo da esquerda para a direita. Então ele vai criar um espaçamento na folha indo para a direita. Eu acredito que o A4 ele calcule até 600, de 0 a 600. Então se eu botar 600, ele vai lá para a ponta direita do papel. Então nesse caso que eu quero que fique um título lá em cima, eu vou começar ele no 200. Vamos ver como é que vai ficar. E o segundo número ali é de cima para baixo ou de baixo para cima, então tanto faz. Que no A4 acredito que seja até uns 800 e pouco, não tenho certeza. Vou colocar aqui 790, vamos ver como é que vai aparecer na tela depois. E vou abrir aqui a string com o título do nosso relatório, ficha do cliente. Vou colocar aqui self.c showPage, que essa é a funçãozinha do Report Lab que vai chamar a nossa página, nosso PDF, e o segundo é c.save, que é para salvar ela.
E agora eu vou chamar aquela funçãozinha que a gente criou, que é o print cliente. Agora vocês viram qual seria a utilidade daquela primeira função. Então, essa primeira função aqui que a gente essa segunda função que a gente criou, ela efetivamente faz o nosso PDF. E aquela primeira função que a gente criou, ela faz exibir e salvar o arquivo. Ela simplesmente vai chamar a segunda função aqui, né? Então a gente vai voltar lá para o nosso classe Application. E vamos lá nos menus que a gente criou e vamos adicionar um menuzinho para poder botar a função do nosso relatório. Copiei ali o limpa cliente e vou botar no menu 2. Vou trocar o nome do menu 2 aqui de sobre para relatórios. E vou botar o nome aqui, ficha do cliente. E vamos chamar a funçãozinha aqui. Nossa função... Deixa eu ver o nome aqui. Gera relatório cliente. Gera relatório cliente, tá. O que a gente precisa fazer também aqui é na nossa classe Application chamar a classe que a gente criou do relatório, né? Classe relatórios, ok. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver qual foi o erro que deu aqui. Ah, tá. Eu tenho que no PyCharm eu tenho que chamar o módulo. Eu tenho instalado ele no Python, mas não tenho instalado nessa env aqui. Então, só um pouquinho. Não tem nesse container aqui que o PyCharm cria um container específico para cada projeto. Vamos ver se já tem web browser aqui. Acho que sim, vamos ver. Ok. Vamos carregar aqui um cliente. Vamos ali em relatórios, ficha do cliente. Ó, já criou o nosso texto aqui e já gerou nosso PDF. Beleza. Vamos seguir aqui com nossa ficha do cliente aqui. Então já criei o nosso título para o nosso PDF. E agora eu vou criar nosso corpo do nosso relatório aqui. Então vou setar uma nova fonte aqui para os outros textos do nosso relatório. Continuar pegando a fonte helvética. Só vou diminuir o tamanho. Começou no 200 lá, da esquerda para a direita, e no 790 que é lá em cima. Então vou ter que baixar um pouco aqui, e como eu não quero que ele comece tão para o meio do nosso PDF, eu vou ter que colocar mais para a esquerda o início das nossas informações.
Vou botar aqui 50,700. Vou botar string aqui, código, 2 pontos. Eu posso fazer aqui um sinalzinho de mais e chamar aqui o nosso self código ali. Vamos dar uma olhadinha. Tá chamando já. Dá um espaço aqui. Pegar a informação que eu já tinha colado aqui para ficar mais rápido o nosso vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar sempre na mesma posição da esquerda para a direita para ficar alinhado o texto. E vou descendo aqui para ficar cada informação uma embaixo da outra. Então, eu comecei em 700, 670, 630, 600. Isso aí vocês vão ver esse espaçamento conforme vocês forem ajustando o relatório de vocês, né? Então vai depender muito. Então é na base da tentativa e erro, e conforme a experiência de vocês, vocês vão vendo que fica melhor, né? Ou não. Ó, aqui deu um espaçamento a mais. Então vai muito da tentativa e erro. Então, uma coisa que eu vou fazer, para não ficar tanto a informação quanto a descrição dela em negrito, eu vou tirar esse self código aqui e vou fazer um novo self C7font. Vou pegar aqui que eu já tenho pronto e vou botar só em Helvética a informação que eu quero pegar do cliente para não ficar em negrito. E vou iniciar um pouco mais à direita, né, para ele não ficar sobrescrevendo a nossa informação. Vamos dar uma olhada aqui. Então vou dar mais uma palhinha aqui para vocês, que é uma coisa que a gente pode fazer, que é a função rect, que seria retângulo do Report Lab. Aqui, ó, que é para criar linhas, espaçamentos, criar molduras na nossa tela. Então, por exemplo, eu vou criar esse retângulo aqui, que vai começar na posição 20, que é bem 20 à esquerda, que vai criar um pequeno espaço entre o começo da folha, né? E no 550, que vai ser abaixo da nossa informação da cidade ali do relatório. E esse outro 550 aqui, ele seria o comprimento. Seria tipo, ele vai começar no 20 e vai parar lá no 570. E o 5 seria a grossura da linha. Então se eu botar 5, vamos ver como é que fica ali. E de repente a gente muda para vocês enxergarem mais ou menos. Criou uma linha aqui. Vou diminuir aqui para mostrar para vocês. Criou uma linha e ficou um pequeno espaçamento de cada lado. Posso fazer uma coisa aqui também, que tá esse fio aqui igual a true. Se eu botar false, ele não vai ficar com o interior dele recheado pela cor. Ele vai ficar transparente. Então isso serve também para criar molduras. Deixa eu só dar uma corrigida aqui. Não seria no fio, seria no stroke. Desculpa.
que não apareceu aqui por causa da grossura da linha. Deixa eu dar uma olhada. Vamos diminuir aqui para 1. Diminuiu aqui. Ó, vocês podem ver, já deu uma diferença. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá para 20. Vou fechar aqui. Ó, agora sim. Vocês podem ver que eu botei falso lá no fio. Então essa borda interna aqui ele vai ficar transparente. Então serve para a gente fazer moldura. Poderia pegar essa moldura aqui, botar ela mais para cima e aumentar a largura dela. Então ele vai preencher toda a ficha do cliente se eu quiser. Vamos tentar fazer aqui. Então se eu começar ela na posição 720, por exemplo, a largura ela pode ter a mesma. Só vou aumentar aqui o tamanho dela. Ficou meio fora, mas a ideia é essa. Se eu posicionar ela corretamente, ela vai ficar mais para baixo aqui e pode preencher todo o espaço aqui dos nossos dados do cliente. Então essa aqui foi mais uma palhinha, pessoal, de como criar PDFs e gerar relatórios no Tkinter aqui com Python, usando o módulo Report Lab. Existem muito mais recursos que dá para usar no Report Lab, mas a aula ficaria muito longa e muito complexa. Então numa próxima aula a gente pode abordar esse assunto, se houver interesse aí de vocês. Então, por enquanto já dá para vocês começarem a criar os relatórios de vocês dentro do sistema. Então por enquanto é isso aí, pessoal, até a próxima aula.